Olá, queridos. Todos bem? Ontem eu estava no meu jardim, ali apreciando, refletindo um pouco, e eu estava assim, bastante, como é que eu posso dizer para vocês? Não triste, mas reflexiva sobre algumas conversas que às vezes a gente ouve nesses grupos de WhatsApp e grupos que muitas vezes nós precisamos fazer parte, né? E aí você vê que aquela conversa, aquele tom, né? Tá tão distante de tudo que a gente está buscando aqui nas nossas meditações, e aí, naquele momento, naquela fração de segundo, você, por uma fragilidade, né? Você fica pensando, nossa, mas será que está tendo efeito tudo isso? Aonde que está indo todo esse trabalho? É claro que é um segundo e é claro que a gente sabe por que essas coisas acontecem, ainda acontecem, né? É óbvio que nós sabemos que nós não estamos aqui para mudar o mundo e nem vamos mudá-lo, né, num estalar de dedos. É só uma tristeza, assim, de pensar como que falas, pensamentos e comportamentos como esses ainda acontecem, né? Mas isso foi muito rápido, porque imediatamente começou a me vir um monte de situações pequenas, às vezes, mas ao mesmo tempo tão grandes nas escolhas das pessoas, nas falas, não é? E eu comecei a ficar encantada. E naquele momento, eu me lembrei de uma história que eu lembro que, inclusive, eu fiz uma palestra, não sobre essa história, mas como pano de fundo tinha essa história. Eu acho que foi 2010, por aí, deve fazer por volta de uns 10 anos, 12, alguma coisa assim. E naquela época lá daquela palestra, eu me deparei com uma história encantadora, encantadora. E ontem, eu não sei como, eu nem lembrava mais disso, mas eu acho que veio assim para que eu recordasse a beleza da humanidade. O quanto o homem, como humanidade, detém, guarda em si todas as suas virtudes espirituais. Então, eu mencionei para vocês que eu pensei, lembrei de várias pessoas em várias situações, às vezes situações banais do dia a dia, mas que um gesto faz toda a diferença, e aquele gesto pode até ser considerado por aquela pessoa que está fazendo uma coisa insignificante, mas são gestos maravilhosos e que fazem a diferença. E aí eu lembrei desse senhor que fez um gesto planetário, né, de impacto planetário. Todos os nossos gestos, por menores que eles sejam, todos os nossos gestos de amor, por menor, não se mede amor, né? Mas por menor que possa parecer, tem um grande impacto na humanidade. Nós já falamos sobre isso aqui, não é verdade? E esse senhor é uma história que depois ficou muito conhecida, todo mundo hoje conhece essa história, mas eu acho que vale a pena lembrá-la, porque eu fiz uma conexão com o que nós falamos sobre o filósofo e o sábio. Então, nós mencionamos, naquela historinha do filósofo e o sábio, que nós,
O filósofo ali, ele representava nós, todos, que aspiramos ser melhor. Todos nós que aspiramos viver cada vez mais um amor verdadeiro, um amor espiritual no nosso dia a dia. São todas figuras alegóricas, né, nesses contos, e sempre eles trazem uma representação para nós, né, como nós mesmos. E nessa história, o filósofo, ele representava nós, né, o quanto nós almejamos ser melhores e quantas vezes nós tomamos atitudes ou gestos porque nós sabemos que nós precisamos fazer, mas aquilo ainda é intencional, não é natural, aquilo ainda tem um ato, né, por trás que impulsiona e não natural. Aí a gente viu que no sábio o ato era natural, tanto que ele nem lembrava. E eu, lá no meu jardim ontem, eu lembrei desse senhor. Eu acho que todos vocês lembram um inglês chamado Nicholas Winton. Ele morreu em 2015 com 106 anos. 106 memoráveis anos. Em 1939, ele salvou 669 crianças dos campos de concentração na antiga Tchecoslováquia. Vocês estão lembrados dessa história? Todos os vídeos, entrevistas, tudo que conta essa história na internet, conta que a esposa dele não sabia e que descobriu num caderno com anotações e fotografias de todas essas crianças, e fazendo uma arrumação, né, na casa, acabou descobrindo isso. Mas existem fontes que dizem que, apesar de tudo isso ter ficado por muitas décadas como um segredo, né, dele, nem a família sabia, não foi bem assim que aconteceu. Dizem que a família, a esposa e os filhos já há alguns anos sabiam, né, disso que ele fez. Mas, quando ele foi convidado a um programa acho que da BBC, se eu não me engano, né, e a apresentadora fala para ele que tem ali uma pessoa, né, ela soube que ele tinha feito esse gesto, que tinha conseguido salvar quase 670 crianças judias, né, e ele fala, é verdade. E aí aquela cena é muito emocionante, porque aí ele vira-se e todos começam a se levantar e a plateia inteira eram as pessoas que ele salvou, né? Foi muito emocionante esse vídeo. E ela pergunta para ele, né? Mas por que você nunca divulgou isso? Por que você nunca... E todas as pessoas bem-sucedidas, com família, todas muito gratas a ele. E aí a entrevistadora pergunta, né, por que isso tudo não ficou divulgado? E ele fala, porque eu achei que não precisava divulgar isso. E quando eu ontem estava lá relembrando essa história, e essa história sempre me emociona, porque eu acho que nessas horas nós percebemos o que nós, seres humanos, podemos dentro de todas as nossas fragilidades, dentro de todas as nossas limitações, ainda, o quanto nós podemos. E aí, eu associei a historinha do sábio. Como que o senhor não lembra o que o senhor fez?
falou, não lembro. Então, essas histórias, e agora uma história verídica, né? Ela nos mostra o gesto natural, por natureza. Tudo que nós fazemos por natureza não custa para a gente fazer. E aquilo é tão natural que depois talvez a gente nem... Não é que não dê importância, mas como o próprio Winston falou, ele não queria fazer do salvar as crianças a chave, a nota-chave da vida dele. Ele não queria que isso fosse o âmago da existência dele. Então, isso demonstra muito uma conexão com a alma, com a sabedoria que nós somos, com o amor espiritual que nós, na nossa essência, todos somos. Então, pessoas como ele, como tantas outras que nós temos, quando eu vejo um Gandhi, é claro que eu estou pegando exemplos muito grandes, né? Mas eu disse para vocês que antes eu estava pensando em pessoas, né, que nos seus pequenos gestos fazem toda a diferença. Mas eu trago um gesto gigante para que a gente veja o quanto nós podemos, dentro ainda das nossas fragilidades, apesar de nós ainda sermos extremamente frágeis em questões espirituais, em capacidades espirituais, o quanto nós podemos, né? Então, meus queridos, vale muito a pena nós trabalharmos pela humanidade. Vale muito a pena nós estarmos todos os dias aqui, reunidos em nome do amor, em nome da sabedoria, em nome da luz, e irradiarmos tudo isso para a humanidade. Porque cada vez que nós fazemos isso, nós estimulamos alguém no seu melhor. E quem sabe, alguém está pronto, está naquele ponto, caindo de maduro, e tudo que precisa é um empurrãozinho. E essa energia irradiada seja esse empurrãozinho. Quem sabe? Eu acredito muito nisso. Então, nessa visão linda de flores cor-de-rosas que a gente preparou como fundo para vocês hoje, o rosa é a frequência de luz que o amor espiritual se expressa. Então, que nós possamos, nessa frequência de luz, que nós possamos ser inspirados e irradiarmos amor à humanidade. Vamos fazer isso? Encontrando essa posição confortável, agradável, essa posição que denote uma posição interna. Quando nós nos colocamos aprumados, nós estamos expressando no nosso externo, através do nosso corpo, uma posição interna de prumo, de respeito. Então vamos nos aprumar, ao mesmo tempo relaxar. Então vamos lá, fechando os nossos olhos. Inspirando longa, profunda e amplamente. Sentimos o nosso corpo alinhado, relaxado.
e trazemos a nossa atenção para as nossas emoções, trazendo também um relaxamento, um alinhamento. E para as nossas expressões mentais, uma quietude, uma calma nos nossos pensamentos, alinhando dessa forma o nosso corpo, as nossas emoções, e os nossos pensamentos. Inspiramos profunda e longamente. E vamos, nos próximos momentos, refletir, procurando fazer essa reflexão mental e não emocional, refletir no gesto do Sir Nicholas Winton. E nessa reflexão, nós percebemos que o Sr. Winston, ele estava expressando naquele momento a sua potencialidade amorosa. Ele estava em conexão com a alma. E que nesse momento o Sr. Winton, ele representa a humanidade em tudo o que nós podemos. Então, nós aproveitamos essa inspiração e nós nos conectamos com o nosso melhor. E refletimos por alguns momentos em como através de toda a nossa potencialidade de luz e amor e sabedoria, como nós podemos impactar o nosso entorno. Não precisamos pensar em grandes feitos. Se nós conseguirmos trazer essa expressão de luz, amor e sabedoria à nossa vida, no nosso entorno, a nossa contribuição com a humanidade é gigante. Então vamos, inspirados nessa alma amorosa do Sr. Winton, vamos refletir sobre de que forma nós, cada um de nós, pode impactar a sua vida, o seu entorno e, consequentemente, a vida e o entorno de outras pessoas.
Muitas vezes, tendo mais clareza das situações, eu possa fazer melhores escolhas. Então, talvez, a inspiração deste Senhor seja que a minha mente tenha mais clareza para que eu possa fazer melhores escolhas. Ou talvez a inspiração seja que eu consiga reagir cada vez menos aos estímulos estressantes, desarmoniosos, externos. Percebe o quanto nós podemos contribuir com a psicosfera planetária quando nós temos mais clareza das coisas e fazemos melhores escolhas, ou quando nós deixamos de reagir a estímulos desarmoniosos e passamos a agir em compreensão, em tolerância, em compaixão. Assim sendo, nós reconhecemos que essa grandeza de alma é inerente a todos nós. E o quanto cada um de nós consegue contribuir com o todo. Então, nesse momento, como grupo, nós vamos compartilhar uns com os outros essa nossa reflexão. Nós colocamos à disposição do grupo a nossa reflexão. E percebemos que nesse compartilhar, nós nos unificamos e nos tornamos uma grande unidade de luz, amor e sabedoria. E nessa manifestação única e una de expressões espirituais, nós oferecemos a nossa reflexão à humanidade. Que a experiência de cada um de nós nesse momento contribua com a humanidade. Que a minha reflexão, parte desse todo, seja útil para alguém no nosso planeta. E quando eu falo minha, eu estou me referindo a cada um de nós. Visualizamos todo o nosso planeta recebendo a nossa contribuição
que a contribuição de cada um de nós, fortalecido pelo grupo, na unidade do grupo, impacte amorosamente todas as pessoas no nosso planeta. Que em alguma medida nós possamos contribuir com a humanidade. Que em alguma medida, de forma consciente ou não, a humanidade passe a responder ao motivo que rege essa pandemia. As razões por trás das aparências. A aparência sendo o Covid, a pandemia. Que toda essa nossa contribuição, de alguma forma, possa impactar a humanidade. E que todos nós possamos sair desse momento tão delicado, um passo além em consciência planetária. E assim nós vamos nos desconectando dessas imagens, desses pensamentos, trazendo a nossa atenção a esse momento, a nossa respiração, despertando os nossos sentidos e o nosso corpo. Vamos fazendo uma inspiração mais longa, profunda, espreguiçando se nós sentirmos vontade, acordando o nosso corpo, abrindo os nossos olhos em gratidão. Gratidão, queridos. Gratidão por esse momento. Que todos nós possamos cada vez ser mais e mais e mais inspirados por pessoas generosas, amorosas, compassivas, e que cada vez mais nós possamos inspirar homens e mulheres contribuindo com uma humanidade melhor. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela paciência de cada um. Muito obrigada por acreditarem nesse trabalho. Fique na luz. Até amanhã.